Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje nós iremos dar continuidade aos nossos podcasts, refletindo sobre a campanha missionária 2021. Hoje, dia 5/10/2021, terça-feira. Irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a nos solidarizar com todas as famílias que choram a perda de seus entes queridos pela Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Dificilmente encontramos alguma família no Brasil que ainda não tenha passado pela dor do luto. São milhares de vidas com crianças, jovens, adultos e idosos ceifados por essa terrível pandemia, causa de um dos piores momentos da história do povo brasileiro. Muitas famílias choram a perda de um ou mais dos seus entes queridos para a Covid-19. A pandemia não escolhe suas vítimas, mas todas elas vêm do seio de uma família. O momento atual tem feito surgir novos tipos de família, novas formas de se relacionar, além de outros aprendizados de convívio entre os membros da família, ao terem de ficar juntos em suas moradias o dia inteiro. A permanência de todos nós nas casas tem alterado a cultura existente, surgindo nova cultura de convívio. Existe a cultura que surge das famílias que perderam parentes e amigos, mas que, conduzidas pela fé, manifestam a capacidade de resiliência, de saber recomeçar diante das perdas, não só no seu próprio ambiente, como também sendo solidárias com as outras famílias que perderam seus entes, empregos e etc. A pandemia desvelou um mundo desigual. No entanto, revelou ainda mais as igrejas domésticas, onde a presença do Cristo se faz sair ao encontro do outro. A casa que era para muitos um lugar de passagem, passou a ser um lugar de repensar como agir dentro do seu espaço e também para além dela. A convivência baseada na fé impulsiona as famílias a não parar no próprio sofrimento, mas a superar o momento trágico, sustentadas pela fé em Deus, pela esperança da ressurreição e em união com todos que passaram ou irão passar pela mesma dor. Exerce-se a empatia e a predisposição a colocar-se no lugar do irmão que sofre para entender a sua angústia. Ouçamos agora a palavra de Deus para iluminar nossas vidas. Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Leitura do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 29 ao 34. O carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. Imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. E o que esse texto quer nos dizer neste dia de hoje? Paulo e Silas estão na cidade de Filipos. Anunciam o caminho da salvação e libertam uma jovem escrava possuída por um espírito. Por causa disso, são arrastados, açoitados e presos. Na prisão, um carcereiro fica responsável por guardar os missionários.
mas por intervenção de Deus eles são libertados. O carcereiro quer suicidar-se, pensando que os presos haviam fugido, mas Paulo salva a vida dele diante da pergunta do carcereiro. Paulo lhe apresenta o processo de iniciação à vida cristã, fé no Senhor Jesus, escuta da palavra de Deus, batismo, Eucaristia, alegria. O texto insiste na participação de toda a casa do carcereiro, na fé e na salvação, como também no anúncio da palavra, no batismo, na Eucaristia e na alegria. O evangelho é acolhido pelo carcereiro, também por todos os seus familiares. A palavra de Deus é a verdade salvífica, da qual tem necessidade cada homem em todo o tempo. Todos têm direito a conhecer, acolher e viver o evangelho. Sua aceitação provoca uma mudança na vida das pessoas. Assim, o carcereiro do algoz se torna protetor dos discípulos e passa de adversário a um benfeitor deles. E a família torna-se uma verdadeira igreja doméstica. E para a nossa reflexão, o que Deus quer dizer para nós? Ao ouvirmos este pequeno trecho do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 29 ao 34, ouvimos então o grande feito de Paulo e Silas, que libertaram uma jovem escrava que estava possuída por um espírito. E por ter feito este grande acontecimento, eles acabaram sendo açoitados e presos. Quantas pessoas, em quantos lugares deste mundo, são impedidas de proclamar a palavra de Deus? Quantas vezes já lemos na internet, em sites de notícias, nas TVs, quantos cristãos são mortos, são presos, porque estavam simplesmente falando de Deus, pois não têm essa liberdade aonde vivem. E o que Deus nos faz dizer, e o que esse texto, nos faz dizer a Deus? Nos faz pensar em nossa caminhada. O quanto, às vezes, nós somos como esse carcereiro, que pensa em abandonar tudo, abre mão até da sua própria vida, simplesmente por não encontrar um caminho de salvação. Mas Paulo e Silas libertaram e ajudaram esse carcereiro, que recebeu o batismo, Eucaristia, a alegria, e não só ele, como todos aqueles que habitavam sua casa. E de adversário tornou-se um benfeitor. Deus nos chama a ser missionários e missionárias da salvação, da conversão, do testemunho, da ajuda, da escuta. É isso que devemos ser. Anunciar, proclamar a todos os cantos e a todas as criaturas o Evangelho de Jesus. Quantas pessoas não foram salvas pelo seu batismo, nascendo para uma vida nova em Cristo, tendo o prazer de receber a Eucaristia e viver uma grande alegria em seu coração. Que possamos ser como Paulo e Silas, grandes missionários que levam e anunciam o caminho da salvação. E para nos ajudar neste mês missionário, nós devemos assumir um compromisso com a vida. A partir desse tema que hoje nós refletimos, quais compromissos você irá assumir a partir de hoje?
Quem sabe comunicar-se com as famílias enlutadas ou que viveram essa realidade de dor por causa da perda, sendo uma presença solidária, de apoio e oração. Nós devemos celebrar a vida e unidos devemos sempre rezar e pedir a intercessão de Deus sobre nós, com seu espírito acolhedor de Pai e de bondade. Que a sua caminhada missionária, neste mês dedicado às missões, possa ser cada vez mais fortificada pela alegria de ser batizado e batizada e o prazer de poder receber a Sagrada Eucaristia, que é a alegria do nosso viver, da nossa vida. Querido irmão e querida irmã, eu te peço para que nos ajude nessa caminhada, deixando a sua partilha aí nos comentários, deixando o seu testemunho, aquilo que tem tocado o seu coração e que você gostaria de compartilhar. O que te marcou na sua vida de missionário e missionária e qual o seu propósito para este mês? Deixo aqui um abraço carinhoso e apertado. Te peço para curtir, para compartilhar esses nossos podcasts, pois a nossa intenção é evangelizar, além fronteiras, como nos pede essa campanha missionária 2021. Vamos em frente. Jesus é a missão. Não desanime. Fé em Deus. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.